Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. A nossa casa fica na cidade de São Paulo, na Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul. É com muita alegria que vamos dar continuidade ao nosso estudo e que essa reflexão de hoje possa trazer para todos nós muita paz e entendimento, que ela seja muito útil para a sua vida. Se você quiser nos conhecer melhor, pode visitar o nosso site, que é www.caminheirosdoamor.org.br. E se você não pode ir até a SECA, nós estamos aqui. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho e receber todos os domingos as nossas palestrinhas. Uma é sobre o estudo do Livro dos Espíritos e a outra, que é a nossa, é o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos assim alimentar a nossa alma, restaurar as nossas energias com o Evangelho do Mestre Jesus. Para isso, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, ao Divino Mestre, a Maria, nossa Mãe querida, aos mentores da SECA, aos nossos espíritos protetores e todos aqueles que fazem parte da falange de Jesus, que eles possam visitar os nossos lares e cuidar da nossa família, nos trazendo paz, saúde e energia. Vamos também vibrar pela paz do mundo e por todos os enfermos do corpo e da alma. Que Jesus ampare a todos e ilumine a vida de cada um, principalmente para aqueles que estão passando por grandes aflições. Vamos também orar pelas suas intenções, juntos de mãos dadas em pensamento, com muita fé, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda reside dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, com muita alegria, vamos começar o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 1 e 2. O que se deve entender por pobres de espírito?
Item número 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. O que quer dizer bem-aventurados os pobres de espírito? Bem-aventurados quer dizer felizes. O mestre quis dizer: bem-aventurados os espíritos que são simples, sem orgulho. Nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. A pobreza a que se refere Jesus não é a pobreza material, pois nós sabemos que existem pessoas que são muito pobres, materialmente falando, mas que são orgulhosas, revoltadas. Os bem-aventurados, os pobres de espírito, são aqueles que não se impõem diante do próximo, não impõem a sua personalidade, as suas ideias, são modestos, mas não são submissos. Eles são cientes das suas qualidades e as colocam em prática a serviço do bem. Mas eles não têm necessidade dos holofotes, de mostrar-se, e também são cientes das suas imperfeições, porque são humildes. E assim, quem é humilde gosta de aprender, de melhorar, de corrigir-se. Ele não está focado na sua posição exterior, ele não busca o prestígio, ele está focado na sua vida interior, na melhoria de si mesmo, adquirindo os valores espirituais, desenvolvendo as virtudes. Quais são as virtudes? A própria humildade é uma virtude. A paciência, a gratidão, a alegria de viver são virtudes que todos nós podemos e devemos desenvolver para termos uma vida plena, uma vida mais feliz. E o orgulho, que é o contrário da humildade, ele é nefasto, ele muito nos prejudica, ele resulta em conflitos, guerras intermináveis, feminicídios, porque a violência, a prática da crueldade, muitas vezes vem do amor próprio exagerado, do orgulho ferido, que acaba em insanidade, barbárie, Como eu disse, o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade, porque a doutrina espírita nos elucida que o orgulho, quem é orgulhoso, não perdoa e nem pede perdão. Então nós vemos famílias rompidas porque um não consegue respeitar a maneira do outro pensar, a maneira do outro
ser. O orgulho, ele rompe os relacionamentos, a chance da reconciliação. Depois, no item 2, diz assim: a incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os humildes, então, são aquelas pessoas que têm o coração despojado, que têm humildade no coração. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é a vida futura, a vida que teremos no plano espiritual, porque somos espíritos imortais. E é no reino dos céus que teremos a vida plena, feliz. Então, aquela pessoa que não tem humildade, que é orgulhosa, arrogante, que se acha no controle de tudo, que não respeita a maneira de ser do próximo, se algo fugir do controle, se algum acontecimento na vida dela fugir desse controle, essa pessoa vai sofrer muito, vai cair no desequilíbrio, vai perder a paz. Agora, quando nós somos humildes, é porque nós escolhemos viver com simplicidade. Lembrando que simplicidade não é ter poucos recursos, mas é uma maneira de encarar a vida, é um estilo de vida. E esse viver com simplicidade é uma libertação dos excessos, do consumismo desenfreado, para focar no que realmente importa, que é priorizar Deus em nossa vida. A pessoa não fica perdendo tempo com coisas inúteis, né? Ela cuida da sua vida espiritual, tem consciência de que nós somos espíritos imortais que hoje estamos vivendo uma experiência corpórea. E muitas vezes esse reino dos céus fica distante de nós, porque nós temos medo de parecermos ingênuos e podemos sofrer até preconceito, né? Aquela pessoa é crédula demais, ela é muito voltada para a sua espiritualidade, para a sua religiosidade, né? É uma pessoa ingênua. Mas Jesus, que vivia em uma sociedade extremamente materialista, mostra que o reino dos céus é dos humildes, que creem na realidade divina. Então, hoje, muitas pessoas têm preconceito com os irmãos que creem, que consideram as leis divinas, a providência divina, não é? Então, no item 3, diz assim: os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos
e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. São coisas pueris, né? E eles são preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Por quê? Porque não têm humildade. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e até mesmo a negar a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe os seus mais belos atributos, a ação providencial sobre todas as coisas desse mundo. Então, as pessoas que são orgulhosas, quando elas admitem a existência de Deus, elas geralmente negam os mais belos atributos divinos, que é a ação providencial, é a divina providência a nos socorrer, né, sobre as coisas desse mundo. Eles não acreditam na ação da providência divina. Eles estão convencidos que eles são suficientes para governar o mundo, para governar a própria vida, são autossuficientes, tomando a sua inteligência como medida da inteligência universal e julgam-se aptos a tudo compreender, sabem de tudo, são os donos da verdade e não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável, né? Então, aqui o Evangelho está falando sobre um nicho de pessoas que são muito inteligentes e que não acreditam em Deus. E se acreditam, não admitem que a providência divina possa nos socorrer. Nós sabemos que, primeiramente, acontece com o espírito o progresso intelectual e depois o progresso moral, que pode ser despertado através da dor e do sofrimento, ou pelo próprio amadurecimento do espírito. Continuando, as pessoas que têm simplicidade no coração, elas acessam a providência divina e elas confiam em Deus, sentem o amor de Deus, se sentem amados, amparados, consolados, abraçados, em paz, mesmo vivendo nesse mundo cheio de problemas e atribulações, mesmo quando estão passando pelas provações, pelos sofrimentos. E para nós usufruirmos disso tudo, é preciso ter consciência que é uma entrega, é uma doação de si mesmo, é ter fé, é fazer a sua parte e confiar. O tédio, o vazio levam muito
muitos irmãos a não valorizarem a própria vida e seguem sem referência, sem valores e sem propósito. A nossa referência é Jesus. Os nossos valores são os seus ensinamentos, o Evangelho. O nosso propósito é amar, servir, trabalhar, aprender e evoluir espiritualmente. Cada acontecimento da nossa vida tem uma providência e Jesus está nos dizendo que aqueles que são pobres de espírito, que são humildes de coração, têm mais acesso a essa realidade divina e que nada é por acaso. Então, já para resumir o nosso estudo de hoje, em primeiro lugar, vimos que bem-aventurados os pobres de espírito quer dizer felizes os que têm simplicidade de coração, humildade, sem orgulho. 2. A humildade é uma virtude. Virtude é uma qualidade do espírito. Todos nós podemos adquirir, desenvolver as virtudes. Basta mudar os nossos hábitos. Para isso, temos que pensar, refletir na nossa conduta divina e da nossa conduta de vida e praticar. Praticar é o principal. 3. Aquele que é humilde tem acesso à divindade, porque crê. Assim ficam sintonizados com a providência divina, porque confia em Deus, se sente amparado, como eu disse, amado, consolado, abraçado. Porque Deus cuida de todos nós e o Pai Celestial está conosco. Lembremos, por fim, lembremos sempre que tudo concorre para o nosso bem, mesmo as provações, os sofrimentos. Tudo é aprendizado. E para nós terminarmos, eu vou ler uma mensagem do Espírito de Emmanuel sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito. Diz assim: quando Jesus reservou as bem-aventuranças aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. O Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade no mundo, honrava acima de tudo a humildade, a disciplina e a tolerância, louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele os que se empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmos o manto enganoso da vaidade, os que olvidam o orgulho cristalizado, os que se afastam de caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo,
no imediatismo da luta material. Os que renunciam à felicidade própria, a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas, os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação, nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns no santuário doméstico ou na vida social e que se apagam a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Aquele assim que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da bondade do Senhor em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade. Será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial, desde agora. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu envio um abraço de muita paz a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigada.